Olá, querida e querido amigovski aqui do nosso canal, tudo bem? Você sabia que após os 50 anos, você perde cerca de 1 a 2% da sua massa muscular por ano, todos os anos? Será que é possível ganhar massa muscular depois dos 50? E o que você deve comer, tomar e fazer para manter ou ganhar massa muscular após os 50 anos? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como ganhar massa muscular após os 50 anos. E eu peço para você, que provavelmente está acima dessa idade, porque o nosso público aqui do canal é maior do que 50 anos em sua maioria, então eu peço que você fique até o final para não perder a oportunidade de descobrir como entrar em forma na melhor idade. E antes de mais nada, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro, em primeira mão, dos vídeos aqui da gente e também compartilha com aquela pessoa que você ama, seu marido, sua esposa, seus pais, suas mães, seu filho, se o seu filho já tiver mais de 50 anos, esse conteúdo é muito importante para vocês. E comenta aí, o que você faz para ganhar massa muscular? E de que parte do mundo você me assiste? E pessoal, o tema do vídeo, o título do vídeo, fala sobre como ganhar massa muscular após os 50 anos. Mas isso se aplica também às pessoas com menos de 50 anos, que se seguirem essas orientações, também ganharão de qualquer forma, não de qualquer forma, mas também provavelmente ganharão massa muscular. E antes de tudo, antes da gente mostrar e ensinar como se ganha massa muscular, eu preciso falar sobre a sarcopenia, que é o processo natural de perda muscular que acontece com o envelhecimento. E a sarcopenia afeta a maioria das pessoas após os 50 anos. E quais são os riscos desse problema? Fraqueza muscular, perda de equilíbrio, quedas, consequentemente fraturas, dificuldade para manter atividades cotidianas, resistência insulínica, diabetes e até mesmo declínio cognitivo. E por isso, pessoal, é preciso prevenir, tratar e reverter a sarcopenia, que, como nós dissemos, a perda é de 1 a 2% de massa muscular por ano. Só que isso depende de alguns fatores. Genética, e aí na genética a gente não consegue mudar diretamente, estilo de vida, que a gente consegue mudar, e aí alimentação e atividade física e suplementação, que estão dentro do estilo de vida. E quais são as principais estratégias para ganho de massa muscular, seja após os 50, seja antes dos 50? Primeiro, ingestão de proteínas. Então o consumo de proteínas deve ser algo em torno de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então uma pessoa de 70 quilos, ela deve ingerir 112 a 154 gramas de proteínas por dia. E aí, quais são as nossas principais fontes de proteína no dia a dia? Carnes, peixes, ovos, laticínios, grãos, leguminosas como feijão, como a lentilha, como o grão de bico e também sementes oleaginosas como as nozes, o amendoim, as castanhas também são ricas em proteínas. Além das proteínas, nós também precisamos ingerir outros nutrientes fundamentais para o ganho de massa, entre eles carboidratos, frutas, grãos integrais, tubérculos, e a gente vai dar preferência aos carboidratos não refinados, né? Então, se você for comer um pão, é melhor que você coma o pão integral. Além disso, gorduras saudáveis, como aquelas presentes no azeite, na sardinha, no abacate, também são fundamentais, e sais minerais que a gente consegue com uma dieta colorida e variada. Nossa próxima estratégia é a atividade física. Ah, mas é qualquer tipo de atividade física? Não. Por quê? Porque os exercícios aeróbicos, quais são os exercícios aeróbicos? Corrida, natação, bicicleta, eles ajudam a manter a saúde cardiovascular e a queimar calorias, mas eles são insuficientes para ganhar massa muscular. Para você ganhar massa muscular, crescer músculo, ficar sarado, você tem que fazer musculação, levantamento de peso e exercícios de resistência. Porque além de ajudar na saúde cardiovascular e na queima de energia, né? A gente sabe que o músculo, ele consome muita energia, então quanto mais musculosa aquela pessoa for,
mais consumo de energia, mais alta é a taxa metabólica basal dela. Então, quanto mais músculo você tiver, mais energia você vai queimar. Então, o músculo, além de a musculação, né? Não o músculo, a musculação, além de ajudar na sua saúde cardiovascular, além de queimar energia, também vai ajudar a criar músculos e você vai ficar fortão. Até que eu não tô tão fraco assim não, né, pessoal? Até que eu tô com um bracinho aqui. E é muito importante a frequência, porque não adianta nada você ir uma vez agora e você ir a outra vez daqui a um mês, ou daqui a 3 meses, ou você vai uma semana inteira e depois fica meses sem ir. Não, você tem que ter sequência e frequência. Pelo menos aí 3 vezes por semana você fazer musculação, se você quiser ganhar músculo, né? E olha, a musculação pode ser chata, no começo dá desânimo, fica com o corpo todo dolorido, mas é muito importante para a sua saúde. Próxima estratégia, depois da alimentação, depois da atividade física, é a suplementação por vitaminas e também com suplementos. E quais são os mais importantes? A vitamina D, que regula a absorção de cálcio, sendo importante para a saúde óssea e também para a contratilidade muscular. A gente vai ver que o cálcio ele é fundamental para que o músculo se contraia. Além disso, também ajuda a aumentar a produção de testosterona, melhora a sensibilidade à insulina e também ajuda a reter e a prevenir a perda de massa muscular. Então ela ajuda a reter massa e previne a perda de massa. Além da vitamina D, qual é a dose de vitamina D? Olha, pessoas sem deficiência de vitamina D precisam tomar 2.000 UI por dia, ok? Sempre acompanhado pelo médico. Além disso, o whey protein, né? Ele pode ser o hidrolisado, pode ser o isolado, pode ser o concentrado, de acordo com os seus objetivos, de acordo com as suas características, né? E também é legal, é interessante que isso tenha acompanhamento ou do médico, que saiba fazer isso, ou do nutricionista. Além deles, cálcio, importante para contração muscular e também para a densidade óssea. E por último, o ferro, que é fundamental para que o nosso sangue esteja bom, para que a gente produza hemoglobina e que a nossa hemoglobina funcione da forma adequada. Além deles, separei aqui um espaço especial para a creatina. Por quê? Porque a creatina é um dos preferidos aí do pessoal que vai na academia, do pessoal que malha para ficar fortão, que compete. Por quê? Porque ele fornece energia para as células durante o exercício. E ela é armazenada na forma de fosfocreatina nas células musculares. E essa fosfocreatina ela é liberada durante o exercício de alta intensidade, fazendo com que a pessoa consiga fazer mais repetições e pegar mais peso. Além disso, a creatina também aumenta a retenção de água, de líquido, nas células musculares, dando aquele aspecto de maior volume. E também aumenta os níveis de insulina e testosterona. E a dose de creatina varia de pessoa para pessoa, mas geralmente está em torno de 3 a 5 gramas por dia e sempre com acompanhamento, porque embora não tenha muitos riscos, pode ter problemas para algumas pessoas com condições específicas. Beleza? Muita gente fala, doutor, beleza, eu já sabia disso, isso não é nenhuma novidade para mim, mas eu tenho dificuldade de introduzir essas mudanças na minha rotina, de implementar essas estratégias no meu dia a dia. O que eu faço? Primeiro, você tem que ajustar a sua dieta com o consumo ideal de proteínas e nutrientes. É importante que você faça o acompanhamento com o nutricionista. Doutor, nutricionista é muito caro, não tem dinheiro para pagar. Se você não tem dinheiro para pagar, se você está reclamando de preço para fazer nutricionista, você não coloca isso como prioridade. E 2, você não conhece a Rio Saúde, que por R$ 80, R$ 79,90 por mês, você pode ter nutricionista, personal trainer, médico, psicólogo, tudo que você precisa para cuidar da sua saúde. Além de ajustar a dieta, você tem que fazer exercícios de força, de forma rotineira e com aumento gradual das cargas. Então não adianta nada você fazer academia lá e ficar toda vez no mesmo peso. Você tem que aumentar a carga, você tem que fazer mais esforço. Então esse aumento da carga tem que ser gradual, obviamente respeitando seus limites. Sono adequado. O sono é fundamental para recuperar a massa muscular e para ganhar a massa muscular. Então você tem que dormir de 7 a 9 horas por noite. Evite o sedentarismo, então não fica parado e consulta o médico para você ter o acompanhamento necessário para maximizar os seus ganhos. Beleza? E pessoal, se você
está procurando um guia completo para viver de forma mais saudável e atingir a sua melhor forma física, eu tenho uma surpresa para você. Eu escrevi um livro chamado O Código da Longevidade, que oferece dicas práticas e o passo a passo para ajudá-lo a alcançar as suas metas de saúde. Esse livro abrange tudo, desde alimentação, exercícios, sono, gerenciamento do estresse e muito mais. Se você está pronto para mudar de vida e viver de forma mais saudável, clica agora no primeiro link da descrição do vídeo para adquirir o seu exemplar hoje mesmo. Eu tenho certeza que você vai adorar o livro, é muito bom. E se você seguir as orientações, vai te ajudar a ganhar massa muscular, isso eu te garanto. Pessoal, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Não deixe de assistir aqui, esses vídeos que estão sendo recomendados para você, porque eles também serão importantes para você fazer a manutenção correta da sua saúde. E eu te vejo numa próxima vez. Grande abraço para você e para sua família. Fique aqui, fique bem e fique com a gente.